Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio da série Longevidade do Change for Good Talks. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Brunetti, uma das idealizadoras desse talk, do perfil do Change for Good no Instagram e doutora em Psicologia Social pela PUC. Nesses talks, nós trazemos pessoas que podem nos inspirar a mudar o mundo para melhor e que podem nos dar ótimas dicas de como a gente pode colaborar para dar conta dos desafios que a longevidade gera. Nesse episódio, eu e meu grande amigo Francisco Carlos Gomes, que é psicólogo clínico, fundador do núcleo de logoterapia Agir 3 e sócio do canal Longidade, vamos conversar com Ana Mello, especialista em turismo, idealizadora da revista Melhor Viagem e do Fórum de Turismo 60 Mais e do Road 60 Mais Roadshow. Bom, bem-vindos, Ana, Chico. Ana, vai ser um prazer conversar com você. A gente já conversou um pouquinho em off, o assunto é maravilhoso hoje. Vamos falar muito sobre viagem. Chico, você também com todo o seu conhecimento e acompanhamento aí do trabalho que vocês fazem no Longidade. Vamos lá. O que, assim, mais me chama a atenção é o trabalho que você faz, Ana, de trazer à tona as vantagens que o mundo pode ter se olhar para o longevo como um potencial cliente aí para um turismo, para viagens, para passeios. Eu até trouxe aqui, né, para a gente colocar, a Ana trouxe de presente para a gente a revista. Então, se você quiser começar a falar da revista e do teu trabalho, e nós aqui, né, Chico, vamos aproveitar e extrair muito aqui do Muito seu bem. trabalho. Renata, antes, super obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui hoje participando do Change for Good. Muito obrigada. E falar um pouquinho da revista, né? A revista já tem 14 anos no mercado. É a primeira e única publicação impressa de turismo 60 a mais, que é um tema que eu sou apaixonada desde sempre. Minha mãe sempre, só fazendo um parênteses, minha mãe sempre achou estranho porque assim, eu tinha 11, 12 anos, eu comprava a Beth Carvalho, Jair Rodrigues, hoje faz todo sentido para mim, porque desde criança eu sempre fui apaixonada por cantores mais velhos, meus amigos eram todos muito mais velhos, sempre. Meu melhor amigo que faleceu, quando eu tinha 27 anos, ele tinha 81. Olha. Assim, então, hoje faz todo sentido porque eu trabalho com esse tema, sou apaixonada pelo tema da longevidade, pela pessoa idosa. A revista tem 14 anos já no mercado, ela é toda pensada para o público 60 a mais, até a letra dela é um pouquinho maior, o layout dela é voltado. E é um tema que, como eu já trabalho com mídia do turismo há 30 anos, eu saí da empresa que eu trabalhava, do jornal, e montei a revista com esse tema que eu acho de grande relevância para o Brasil, para o mundo, né? A população está envelhecendo e precisamos falar mais sobre isso, né? Olha que você falou uma coisa que eu acho que o Chico vai poder até dar a parte de um outro aspecto do trabalho que ele faz, quando você fala que faz todo sentido, né? Quer dizer, a antroposofia já explica, né, muito bem você hoje encontrar ali aquele sonho que você tinha quando menina, né? Tá ali. E o Chico trabalha muito com propósito e sentido de vida, né, na logoterapia. Que legal. Então, de repente, né, Exatamente, Chico? né? E você estava falando, Ana, e eu achei bem interessante essa perspectiva, né? Até pegando um gancho do que você falou, a nossa população, né, daqui para frente, essa curva até vai inverter, de mais pessoas com 60 a mais do que jovens. E aí o que que a gente pensa? Como é que nós estruturamos a sociedade para esse público, né? Que nós estamos mais ou menos ali, outros estão chegando e é uma população muito grande, né, que muitas vezes, enfim, trabalharam a vida inteira, cuidaram da casa a vida inteira e chega aquele momento de, bem, agora eu preciso aproveitar a vida, né? Então, esse aspecto até do autocuidado, se cuidar para chegar mais inteiro nesse momento, é extremamente importante para poder, então, usufruir, de poder ter esse prazer, né, de poder viajar, de conhecer novos lugares, novas culturas, novas culinárias, né, imagino. E a população nossa está envelhecendo muito. Hoje a gente está falando de quase 34 milhões de pessoas 60 a mais. E é isso, com muita saúde, com muita disposição, né? A população, na expectativa de vida só aumenta, né? A gente passou para 76 anos
detalhe, né? A mulher 79,9, né? Porque a mulher vive um As pouco mulheres mais. vivem mais, né? As mulheres se cuidam Né? mais, né? Então a gente já tem os centenários aí pelo mundo, né? Muitos. E assim, qualidade de vida, saúde, a medicina evoluindo, e essas pessoas estão sedentas em aproveitar a vida, como você falou, né? Depois de anos de dedicado à família, ao trabalho, agora elas querem desbravar. Principalmente depois da pandemia, né? Ficou Que aí assim todo uma. mundo, né? Esse aspecto da pandemia que você levanta é muito importante, porque é recente. Às vezes a gente olha para trás e pensa assim, nossa, faz tanto tempo. Não, mas faz alguns anos, né, que a gente saiu do quadro da pandemia e que pegou todo mundo meio de surpresa, né? De repente, o mundo fechou, né? E nesse pós-pandemia também tem isso, né? Assim, bem, agora eu preciso aproveitar a vida, né? Eu não Ela sei o pôs que a vai gente. acontecer. Escapei da doença, É, agora eu vou. Isso, é porque né? ela colocou a gente em contato com a finitude, né? Porque o mundo, sei lá, o corre-corre do dia a dia, a gente esquece que a gente, né, tem fim. Pois é, e E a pandemia botou isso no colo da gente o tempo todo. Os idosos todos ficaram apavorados, né? Assim, eu tô com meus 65, não me sentia grupo de risco. Mas a minha mãe, com 90 na época, era o total grupo de risco. Então, para mim, era quase que uma certeza que eu ia perder minha mãe naquele momento. E ela está aqui até hoje, né? olha, Mas naquela época ela falava, olha, eu tenho 90, eu estou na porta de saída, não me tranquem em casa, não me deixem presa, porque eu, assim, ficar presa para não morrer, aí que eu vou morrer, entendeu? Assim, eu preciso interagir, não me deixem trancados aqui. Então, acho que a pandemia também trouxe uma coisa forte ali nossa. de querer viver, né? E essa população idosa, durante esse período do lockdown, assim, muita gente perdeu o emprego, os negócios caíram, mas não, eles não mexeram economicamente, eram aposentados, a aposentadoria deles estavam lá, caindo todo mês, eles só não podiam E sair. também não gastavam, né, Tanto nesse período, porque ninguém saía, Não, ninguém eles comprava acumularam, às roupa. vezes, muito deles acumularam Exato. dinheiro, porque não podiam Uhum. sair, não podia, se eles tinham o hábito de 2, 3 vezes ao ano viajar, esse dinheiro não foi gasto, a aposentadoria não mudou, Então, né? olha que interessante, esse talk que a gente faz aqui, a gente conta com a parceria da Ashoka, que é uma organização global que olha para empreendedorismo mirando, né, a sustentabilidade, o equilíbrio social. E esse segmento da Ashoka que apoia esse trabalho é justamente a nova longevidade, e é para pensar sobre isso. E eles fazem muita questão de deixar da gente entender mesmo a potência do longevo, né? Então é uma longevidade com potência, não é aquela longevidade acomodada, encostada ali esperando a morte chegar. E se o mercado e o mercado eu falo porque os negócios, né, eles visam sempre encontrar mais clientes e tudo isso. Como que o mercado não acorda para realmente para essa potência desse longevo capaz de viajar, como você falou, né? Quer dizer, na pandemia, né, as pessoas até guardaram e conseguiram acumular mais, então sai para o mundo. Não dá para Não, entender quando a abriu a porteira, dificuldade é, disso deslanchar muito, né? quando acabou, liberou, abriu a porteira, as agências assim lotaram de pedidos de agências de pedidos do público 60 a mais para viajar. Saíram igual desenfreados viajando. E foi isso, que já estavam assim, imagina, só abrir em São Paulo ainda, às vezes sabe, só tem a sacada ao ar livre, né? Você não poder sair de casa, uma pessoa mais velha. Então, assim, é um mercado muito em ascensão, sem dúvida. A gente sempre chacoalha o trade para falar sobre esse tema que precisa ter esse olhar. Eu estou no turismo, trabalho nessa área de mídia jornalística, mídia de turismo há 30 anos. Eu participo de muitos eventos, muitas feiras de turismo. E eu sempre me chamou a atenção a comunicação de marketing, comunicação visual dos hotéis, do resort, dos destinos. É sempre aquela família jovem, sarados, com as crianças correndo. Só que você vai no resort, a quantidade de pessoas idosas, de 60 a mais, é enorme, mas ainda falta essa comunicação, O que que marketing. você acha que falta, Ana, dessa questão de comunicação para atingir esse grande público que está aí, né? Sei, ó, É. em um público tão grande, para você ter uma ideia,
daqui 20 anos, em 2050, o Brasil será o 5º país mais idoso do mundo. Exatamente. É uma coisa impressionante. E agora que começou um movimento de você vê algumas publicidades voltadas para o público 60 a mais, mas ainda é fraco. O que você vê muito de marketing, de publicidade na TV, se vocês puxarem pela memória, é plano de saúde, Sim, hospitais, tá. vitaminas, até propaganda de cemitério com a imagem de idosos, você vê. Então, assim, está muito ligado ainda à saúde, à doença. Então, no turismo, agora que a gente, um outro produto que a gente tem, um evento, a gente está trazendo o trade para falar, olha, vocês precisam se comunicar, usar o marketing, né, e usar pessoas mais velhas, né, falar com esse público. E agora, mas o que os, vamos dizer, os espaços que acolhem o turismo precisam, quando você fala, né, a diferença entre estar recebendo um jovem, uma família jovem com crianças e receber o público 60 a mais? Então, Né? Quais são as adequações que são necessárias, assim, porque também é isso, você chega lá e aquele espaço está adequado para a pessoa que tem mais dificuldade de caminhar, enfim, você estava me contando na nossa conversa, né, vamos dizer, coisas que precisam acontecer mesmo, estruturas que a própria agência tem que ter para levar essas pessoas É para viajar, interessante não isso que é? você está dizendo, e você também, Ana, a questão da própria arquitetura, né? Hoje a arquitetura já está pensando nisso. Olha, o tipo de piso que precisa colocar, os né? móveis, né? Preparar os móveis, o banheiro e etc. Então, talvez uma propaganda nessa direção, né? Até para que talvez algumas pessoas podem se sentir inseguras. Eu vou lá, mas tem aquele piso liso, eu posso ter uma queda e aí a viagem vira um pesadelo, né? Ou seja, Exato. pensar nessa perspectiva, assim, olha, você pode vir aqui, você vai ser bem cuidado, né? Olha, os espaços estão sendo pensados para você, espaços mais amplos, portas mais largas para as pessoas poderem Mas é passar, isso, é. cadeirantes muitas vezes. É interessante isso. Antigamente o cadeirante ficava em casa, ou o idoso cadeirante. Mas hoje você vê cadeirantes no mundo todo andando, pessoas com deficiência visual, cegas, lá com a sua bengalinha e seguindo, né? Ou seja, é muito amplo e acho que nesse sentido, assim, de se sentir seguro para fazer tal coisa, né? Essa questão tem que ser pensada. Tem que ser pensada e tem que ser pensada desde do planejamento da viagem, antes de chegar ao local. Então, assim, primeiro a gente sabe que o público mais velho compra dos agentes de viagem. O jovem hoje compra sozinho nas plataformas online, monta sua viagem e vão por conta. Quem compra do agente de viagem hoje é o público mais velho, porque o agente vai personalizar aquela viagem, fazer tudo pensadinho. Então, assim, desde a compra é muito importante. Então, a gente desenhar, fazer o roteiro, se preocupar com cada detalhe, pegar o contato do familiar para esse viajante, ter o contato, até uma ficha com as questões de saúde desse viajante. Sim. Ele tem que se preocupar com isso. Exato. Outra preocupação muito grande, o aeroporto, viagem pelo aeroporto. Eu comentei com você, né? Tem uma porcentagem de pessoas que não viajam, não é por questões financeiras, medo do aeroporto, você acredita? Sim, 12% acredito. tem medo de encarar o ambiente do aeroporto. Elas Sim. deixam de viajar ou preferem de ônibus para não se perder dentro do aeroporto. O aeroporto está com a comunicação visual, as placas informativas são difíceis para os idosos. Sim. Aquele painel que muda a letrinha, muda toda hora o portão. E a letrinha, né? letrinha Porque pequena, não é só... Passa Nós já rápido, temos... quando você localizou seu voo, já Exato, mudou. já mudou, Mas mudou o imagina uma pessoa de hangar. idade. Exato. Não, e que não né? tem o costume, não criou o costume. Porque se Exato. você vai 1, 2, 3 vezes, você começa a ficar um pouco menos assustado com tudo aquilo. Mas nas primeiras vezes, é O agente de apavorante. viagem, então, é ideal que ele acompanhe seu passageiro até o embarque, né? Para não ter esse risco. E quando dá o aviso sonoro, muitas vezes não escuta muito bem. Exato, né? Essa questão, né, da audição também, né? Nesse Então, assim, público. é um caos o aeroporto, pra você pensar bem. É verdade. E aí, e aeroportos que não tem mais o balcão de check-in, que você tem que despachar na esteira? Exato. né? Sozinho. Sozinho, né? Não, e que a gente ouve assim, não, mas fica tranquilo, que essas telas são muito intuitivas.
Eu sempre falo, intuitivo Pra pra quem, quem, né? né? Porque eu olho e falo, ah, Mas não, é fácil. Eu falo, não é fácil, né? Eu falo por mim, eu tenho 65, mas eu não nasci Eu acho que convivendo não dá te com dá terra. insegurança de despachar, você não Lógico sabe que se dá. você jogou no buraco certo. Exato. Sim, Eu me né? lembro do meu pai, há muitos anos atrás, uma viagem que a gente fez com ele e que estava, sei lá, estava começando aquela história do cartão de pôr na máquina e sair o dinheiro. Sim. Ah, eu não vou botar meu cartão aí de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha um medo. Né? Primeiro que estava acostumado a Isso. viajar com o dinheiro, depois não é mais com dinheiro, então é com cheque. Não, não é mais com cheque, é com cartão. Aí você tem só aquilo, você fala, vou botar numa máquina que eu não tenho, como eu não sei apertar aquilo. Ele É falava, outra se geração. prender meu cartão, o que eu faço? Não Gente, é? então você pensa a quantidade de Tem que ter, insegurança. não Isso é? assim, eu tô falando só do embarque, Pois né? Só é. do embarque, É, nem é a porque... viagem em si, né? E outra preocupação, que nem você falou, o hotel, sabe? Hoje é uma regra, uma lei que você tem que ter uma porcentagem de apartamentos adaptados. Ah, que Você ótimo. tem que ter, Uhum. acho que 5, 10%. Então, mas com o aumento dessa população, vai precisar Tinha. de muito mais, né? Exato. Aí eu Para falo, elas os hotéis também não poderem. adianta fazer os apartamentos, por exemplo, um resort. Tem resorts que são gigantescos, É. mais de Sim. 3.000 apartamentos. Não Hum. adianta você fazer o adaptado e botar o quarto lá no fundão, longe do restaurante. Exato. É. Sim. Então são vários detalhes, assim, sabe? Se preocupar em colocar essas pessoas mais próximas aos restaurantes, os apartamentos ficarem próximos dos lugares que eles mais buscam, Então, o assim. que eu acho interessante por exemplo, é que se você que entende desse assunto, vem estudando tudo isso, sabe o volume de pessoas, ou, vamos lá, o volume de dinheiro que está disponível para esse mercado, se ele se adequar, eu me pergunto, eu falo, por que é que não se adequam ainda? Sabe qual é o volume? 1,6 trilhões, caminhando já para 1,8 trilhões de reais que movimenta o segmento da 60 mais no Brasil. Uau. Então, E assim, no mundo a gente fala de 15 trilhões de dólares. No Brasil, 1,8 reais, trilhões. É muita coisa. Então, deveria haver um interesse comercial, se não for um interesse em promover, sei lá, bons Talvez momentos. até que essas se- duas coisas. É lógico que Exato. precisa do financeiro, né? Precisa dar lucro, sabemos dessas coisas todas, mas por que não unir as duas coisas? Exato. E o Né? turismo é um ótimo segmento para isso, porque o turismo depende muito da sazonalidade, dos períodos de férias, para você ver. Mas o 60 mais é aposentado. Exato. É que nem um Exato. amigo fala assim, para mim todo É dia é ótimo para sábado. baixa É temporada. ótimo, exatamente, né? Exatamente. Você pode fazer umas promoções, né, para o público 60 mais para baixa temporada. Talvez uma ideia interessante é essa da comunicação. Comunicar mais, né? Ou seja, esses veículos de comunicação, trabalhar na questão da imagem, você falou, né, algumas imagens de idosos para outros, né, para saúde, para outros lugares, e por que não aparecer mais essa imagem desses idosos, né, para essa questão de, olha, estou me permitindo agora, essa relação da idade com prazer, porque é um momento de prazer, é uma delícia viajar, né? É uma delícia ser turista, né? Alguém está te recebendo, você está indo nos melhores lugares, vendo as melhores paisagens, museus e etc., Não, e restaurantes. depois eu acho assim, quando você estava falando de aeroporto, né, que o aeroporto é realmente assustador e acaba sendo um limitante importante, Uhum. né? Mas de repente é isso. Eu acho que a pessoa mais velha, eu sempre trago a minha convivência com a minha mãe. Ela precisa de pessoas, não é só de equipamentos, né? Porque o equipamento não dá segurança. Esse é o ponto, E não sabe segurança, nem né? usar o Exato. equipamento. Então precisa de uma pessoa que já sabe assim, então a senhora vai viajar, então aqui tem, sei lá, vamos pensar, que seja, mesmo que seja uma viagem de ônibus, de um grupo de turismo que vai para um lugar que é 3 horas de viagem, que não é enorme, mas é legal ela ter uma referência de uma pessoa que vai ajudá-la a entrar Tem que ser ali. mais humanizado. Tem que ser, não adianta ser só tecnológico, porque, olha, eu fico pensando, eu acho que quando eu tiver, sei lá, daqui a 30 anos, se eu ainda estiver por aqui, que é a idade da minha mãe, ela tem 95, eu falo assim,
eu não sei se eu já vou estar tão competente com a tecnologia, porque eu não nasci com ela na mão. Que já vai mudar daqui 30 anos, já será outra tecnologia, né? Exato. E tem um outro detalhe quando você fala, ó, não sei se eu chego até lá. Outro dia saiu uma reportagem de algumas universidades americanas apontando que já nasceu, né, a pessoa que vai viver 150 anos. Deus, Então, ou É. seja, o que é isso? Esse, como você também apontou, Ana, o avanço da medicina, dos tratamentos. Nesses próximos anos, isso vai avançar muito rapidamente, inclusive com inteligência artificial. Então, nós vamos ter acesso a melhores medicamentos, né, a melhores consultas, e isso vai estender um pouco mais essa longevidade. Mas precisa ser uma longevidade funcional. Exato. Então, se já estamos encontrando alguma dificuldade, né, de receber, vamos dizer assim, esse público, os olhares precisam ir nessa direção, porque será uma população maior e com muita vontade, né, de exercer a sua liberdade, vida, prazer, né? Mais uma vez, né? As fotos aqui mesmo da revista, quando a gente vê, né? Assim, as pessoas geralmente estão sorrindo, né? Ninguém vai triste para viajar ou coisa do Aquele gênero, né? símbolo lá do idoso, das vagas, né? Nem, até mudaram, Exato, porque já não é mais aquele não velhinho é de mais bengala. isso. Eles até Essa coisa do velhinho de bengala, eu lembro de alguma. Já faz uns 10 anos, eu fui para Machu Picchu, na altitude, né? E eu me recordo que eu estava lá subindo aqueles degraus, quase sem fôlego. Eu olho do lado, duas senhorinhas ali, nas 70, 80 anos, passaram por mim, assim, vum. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível isso, né? Então também Mas- esse estereótipo, né, dos 60 a mais, com uma bengalinha, com. Não, né? Assim, existem hoje 60 a mais, estão na academia, estão cuidando do seu corpo, estão fazendo uma alimentação saudável, justamente para poder aproveitar toda essa disponibilidade que esse mercado oferece agora, né? Não, eles estão. Eu tenho um vídeo que a gente sempre passa nas palestras que a gente faz, que é de uma senhora Sanko Sankai, que ela foi pular de paraquedas, agora 95 anos, ela foi realizar o sonho, pulou, super feliz. O que a senhora achou? Todo mundo tem, sei lá, eu amei. É. Nossa, tô super emocionada, ótimo, maravilhoso, eu iria de novo, sabe? Assim, tirou de letra. E ela que quis, né? Então, assim, você tem. A gente fala de 60 a mais, tem 70 a mais, 80 a 80 a mais, mais. E né? outra coisa importante são os relacionamentos, né? Porque a gente fala assim, né? Mais conservador, olha, trabalhou com a família, tudo certinho. Mas existem pessoas que estão tendo um segundo ou terceiro relacionamento nos 60 a mais, nos 70 a mais, nos 80 a mais, E né? enfim, mas assim, a gente está caminhando para uma evolução, né? Acho que o mercado já está despertando para isso, as mídias, programas de TV, agora você viu, né? Teve várias séries falando sobre esse tema, e o que precisa mudar é isso, os produtos precisam entender que é um grande potencial, o consumidor 60 a mais, porque a gente sempre batia com essa frase, não quero envelhecer a marca. Hum, Ah, não vou falar, não vou anunciar, não vou conversar com esse público para não envelhecer a marca. É um grande erro, ele tem que surfar nessa onda, né? Tá perdendo uma Exatamente. oportunidade de ouro, eu diria de prata, né? Que é economia Economia prateada, né? prateada. Então, quando o produto vem, Exatamente. não vou falar para não envelhecer a marca, é um grande erro. É um Grande grande. erro. A China está com 280 milhões da população 60 a mais. 280 Então, milhões. 280 milhões é praticamente a população Maior que a do Brasil. né, maior que a população E eles já brasileira, descobriram esse né? mercado, Sim. tanto que eles têm a Universidade da Terceira Idade, são 76 mil universidades da terceira idade, 14 milhões de alunos estudando 60 a mais. Então, assim, eles já criaram várias oportunidades para esse nicho de mercado, entendeu? E aqui, em alguns países, aqui também, né, trata como um peso, né, peso da a bolha demográfica, Por quê? Porque a gente vive numa sociedade não só do espetáculo, mas como essa ideia, até pensando em termos de Brasil, que era isso, né? Não, aqui é um país tropical, com gente jovem, bronzeada. Essa realidade está mudando justamente porque, né, todos nós estamos envelhecendo. E mais uma vez, se der tudo certo, a gente envelhece, né? Exato, se É, tudo der certo. certo, a gente chega lá. Ana, conta um pouquinho todo o trabalho que você faz. Você comentou da revista, mas eu sei que você faz muita coisa e eu fico com a impressão até que como esse mercado é crescente, certamente crescente, e você está cheia de ideias aí, então conta um pouco como é que você já acolhe
e o que você oferece para as pessoas que estão interessadas em olhar para esse, né, esse consumidor de turismo 60 a mais? Então, a revista é uma revista para o público 60 a mais, para o público final, leitor mais velho. Em função da grande demanda que a gente vê e a necessidade do mercado se capacitar e entender esse consumidor, nós fizemos um evento B2B, só para agentes de viagem, só para profissionais de turismo. Há 3 anos atrás, nós criamos o Fórum de Turismo 60 a mais. É um fórum com painéis, palestras, workshops, network, só para o trade turístico, para a gente debater e fazer com que eles entendam esse nicho e eles se prepararem para atender esse nicho cada vez mais. E nós fizemos a primeira edição há 3 anos atrás, esperávamos 150 pessoas, grata surpresa foram quase 280. Pensando nisso, fizemos o ano seguinte, a segunda edição, para 400, já foram quase 500. Então a gente viu já que tem uma adesão e todo mundo para a gente. E todos os agentes de viagem falavam, Ana, é o meu público, eu só vendo para 60 mais, é o meu público, é o meu público. Por isso a adesão tão grande. E assim, os produtos também querendo aprender e se adequar. Essa edição, esse ano, nós fizemos a terceira edição para 700 pessoas, a gente recebeu quase 1.000 pessoas. Então, assim, não para de crescer o nosso fórum, cada vez mais profissionais querendo entender este mercado, o que é muito bom, né? O que é muito bom, que eles querem se preparar. Então, a gente faz esse evento anual para profissionais de turismo, todo mês de maio. O ano que vem nós faremos 2 dias, porque era um dia só, não tá, a programação não está cabendo mais, o conteúdo é muita coisa para se falar. Então, ano que vem nós faremos 2 dias. Fora isso, estamos com um projeto com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, no qual quero parabenizar o secretário Roberto de Lucena, porque ele é muito sensível com relação ao tema. Ele é um cara que acredita muito, que já entendeu esse potencial. E nós estamos fazendo em parceria com a Secretaria as capacitações no interior de São Paulo. Então a gente pegou uma versão menor do fórum e estamos rodando todo o interior para plantar essa sementinha. Olha, a sua cidade é bom trade, agentes aqui, hoteleiros, é bom vocês se prepararem, é importante. Nós ensinamos e damos essas dicas de como eles se prepararem, como atender melhor, isso em parceria com a Secretaria. Então nós já fizemos 11 cidades no interior, temos mais 5 cidades até o final do ano, mais algumas o ano que vem. Então esse é o nosso objetivo, plantar essa sementinha nos lugares turísticos e nas empresas de que, olha, tem um nicho aí, ele é importante, mas você precisa se preparar. E hoje não basta jogar um pacote de viagens, ó, toma aqui seus bilhetes e vai. Não dá. É muito interessante isso. Essa semana mesmo eu fui no teatro e estava lá, né, um teatro grande aqui em São Paulo, e havia lá um grupinho de umas 10 senhorinhas todas prateadas ali, bonitinhas, pedindo para tirar uma foto, né? E eu achei demais, porque também é uma espécie de turismo interno, né? E até de pessoas que vêm de outros estados, até outros países, para aproveitar a programação, né, que se tem na cidade e outras cidades também, né? Ou seja, dentro desses pacotes, como um resort, às vezes tem um show perto, às vezes tem uma peça, às vezes tem, né, um outro nicho que também precisa ser explorado, né? E as pessoas vão lá de van, né, todas A bonitinhas e maioria tal. viaja em grupo, né? Exato, em grupo. Eu achei muito interessante Porque aí isso. dá mais segurança, né? Chico, Exato. você também tem aí um trabalho super bacana com longevidade, que é a Longidade, e você já conversou, né? Também faz podcast, né? E tudo isso, e já conversou com muita gente. Você já tinha esbarrado nesse tema do turismo? Olha, interessante que não, e estou bastante feliz de estar aqui, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? O nosso canal surgiu há um pouco mais de 2 anos, justamente nesse nicho, né? Nós somos, né, temos alguns médicos, eu de psicólogo e um jornalista, nós resolvemos, né, então, avançar nesse canal. Até as pessoas podem lá digitar no Google canal Longidade, né? Tanto no Instagram como no YouTube. Nós temos vários podcasts, como você colocou. E a ideia de trabalhar essa perspectiva da longevidade
mais uma vez, de forma ativa, né? Ou seja, que a gente possa fazer essa conexão com a longevidade. Lógico que inicialmente nós temos que pensar em saúde, porque você precisa estar bem, né? Fisicamente. Eu sou psicólogo, então psiquicamente a gente precisa estar bem, porque às vezes você tem dinheiro, você tem a saúde física, você não quer sair de casa. Né? Ou você, né, por algum motivo não encontra essa Emocional, motivação de grupo, como falamos, né, agora há pouco, às vezes sair em grupo é interessante, né, assim, porque você se sente mais seguro com amigos, ou, enfim, o casalzinho lá, né, no modelo tradicional. Mas essa liberdade também, porque à medida que nós avançamos no 70, no 80, também vamos entrar em alguns temas como, olha, as pessoas agora estão sozinhas, né? Ou perderam seus parceiros, mas elas têm essa possibilidade ainda, né, de fazer a vida acontecer de uma outra forma. Né? Então, o canal, ele traz isso, né? Assim, eu até, Ana, vou te convidar no futuro para fazer matéria lá com a gente, né? Para falar Será um justamente prazer. desse tema. Não, e acho É, até que, de repente, Ana, você que faz a formação, né, dos agentes, enfim, de toda a estrutura de turismo para receber a pessoa longeva, eu acho que esse olhar do seu grupo, que é muito mais de saúde, mais também é importante, né? Porque traz, vamos dizer, traz instrumento para que esses espaços se preparem para receber e pensar assim, no longevo que ainda é saudável, porque é esse que viaja, não é? O longevo adoentado, porque nesses episódios aqui, a gente gravou um episódio também que eu fiquei muito surpresa, porque sempre fico pensando, eu falo assim, ah, quando eu ficar mais dependente, onde é que eu vou ficar? Porque eu não quero ficar um peso para os meus filhos, exato, né? né? Então eu falo, para onde Isso. eu vou? Aí eu até brinco com meus filhos, eu falo, ah, inventa aí uma casa bacaninha, simpática, que eu tenho uns amiguinhos, porque aí eu não vou dar trabalho para vocês, vou me distrair, né? Vou tocar a vida. Mas toda vez que a gente conversa e pensa nisso, sempre vem aquela história, mas tem que ter então, tem que ser uma casinha que já tenha um ambulatório ou que já tenha uma UTI com a ambulância do lado. E aí eu ouvi num dos episódios que a gente gravou, inclusive assim, tipo, olha, o percentual de idosos que morre com toda essa necessidade hospitalar tão tecnológica aí é muito pequeno. A Exa maioria morre porque morreu. Pronto, morreu. Então, também, isso, eu gostei quando eu ouvi isso, embora não domino esse assunto, mas porque, vamos lá, as estruturas de turismo, quando forem receber os idosos, não é todo mundo que vai passear, que está nessa iminência Não, de uma UTI, entendeu? Assim, exato. tipo, né? Então, para saber que é isso, que tem esse idoso que tem essa demanda, às vezes que é de uma companhia, é um bracinho para atravessar não sei aonde, é um piso mais adequado para lá ir com o seu andador, até se for o caso, Exato. né? Assim, um jeito fácil de ir ao banheiro, né? Como você tinha falado, assim, tá fazendo uma viagem longa por terra, para mais vezes, não é? Exato. Assim, Você tem tipo, que, a Isso. empresa de ônibus que levam grupos tem que prever mais parada do que o normal, do que um público mais jovem, né? As pessoas mais velhas vão mais ao banheiro. exato. Você Uhum. tem que prever. Não, são detalhes e que São vários Eu acho que exato, detalhes são né? mais aí. os detalhes, né, que É, estão faltando, né, é. nesse Exato, momento, né, desse exato. olhar, né, um pouco mais, né, de ampliar esse campo para poder receber as pessoas. E eu acho que a comunicação ainda é um veículo importante, né? As pessoas precisam olhar como agora, né? Saber que tem uma revista que fala sobre isso é muito legal. Né? Ou seja, então a pessoa se identifica, vai lá e fala, opa, esse grupo aqui é o meu agora, né? É, E ter acesso a esse lugar. exato, né? E ficar tirando a imagem. Existe, lógico que tem uma pesquisa que diz, né, que segundo o maior gasto da pessoa se sentar mais ainda é saúde, em primeiro lugar, mas em segundo lugar já está viagem. Exato, É. sem Então, dúvida. assim, é importante as empresas, os produtos se comunicarem
empresas e produtos, eu falo de saúde, né? Que a gente vê mais 60 mais. Mas poxa, você tem tantos outros. Talvez assim, olha, depois que você melhorar aqui da tua saúde, vai viajar, né? Exato, né? Ou se não vincular, né? Vamos cuidar da saúde para viajar com qualidade de Isso, vida, né? exatamente. Acho que essas amarrações Serve de são estímulo importantes, mesmo. Mas Porque né? se a Tipo, então eu vou me cuidar mesmo, porque aí eu vou poder fazer a viagem, né? Exato, não, eu acho que é isso, que é pintar a longevidade como um ganho, porque é isso, só Exato. é longevo quem não morreu ainda, Exatamente. né? Só E vai ser outra coisa, Renata, que não eu é? acho muito importante, o longevo é quem tem a experiência de vida, foi quem Não é? viveu mais, de que conhece várias realidades que a população jovem não conhece, né? Então também esse estereótipo, né, do longevo precisa ser colocado de uma maneira que apresente alguém que tenha vivência, que tenha história. E tem isso tudo para oferecer, porque isso enriquece muito, né? Exatamente. Essa troca é E até muito E uma aí a coisa gente vai para o tema do interessante. etarismo, né? Da questão do Exatamente. etarismo, que tem muito também pessoas longevas mais velhas que querem voltar para o mercado de trabalho, e não tem oportunidade de ficar só por cada idade. As Exato. pesquisas já mostram também que é muito vantajoso você ter uma pessoa mais velha na empresa, porque ela traz Exatamente, estabilidade sim. emocional no grupo, da Exatamente. equipe. É fantástico. Exatamente isso. E essas trocas, porque quando você viaja, você pode ter essa relação, né, de pessoas mais jovens com pessoas mais Pode. Que é idosas e super mais Não precisa nem velhas, que é separar, né? Tem muito gente que separa os grupos. interessante. Não, eles querem Não, interagir. interagir, exatamente, é muito bacana É isso. lógico que você vai mudar, adaptar algumas atividades, né? Lógico. Físicas e tal, mas assim, para interagir socialmente, Exatamente, é né? muito gostoso essa troca de experiência. o mundo está todo, vamos dizer, desafiado a se reorganizar Exatamente. para acomodar, vamos dizer, que é o que eu gosto, que a Choca sempre traz, que é para acomodar a potência do longevo, Perfeito. né? E não olhar sempre o longevo como só uma dependência, uma fragilidade, uma carência, mas tem muita potência, tem muita sabedoria, tem muito Exatamente conhecimento, não é? A Rita Almeida, que é uma head de marketing que a gente já trouxe para o fórum o ano passado, nós trouxemos no painel que ela... bom, enfim, a Rita é uma head de marketing de uma agência de publicidade famosa e ela tem uma frase que nós usamos muito, que é que os idosos precisam serem vistos como seres desejantes, não necessitantes. Exatamente E é isso. É muito interessante. Eu fiz um podcast recente agora com a ex-tenista Patrícia Medrado, né? E ela continua nativa, né? Mesmo depois de sair das quadras e etc. Foi muito bacana. E é nessa ideia, né? Assim, de que você pode se cuidar, você pode ter atividades, né? Justamente para poder fazer muitas coisas que ainda estão ao seu alcance, né? Não, é um tema que, se a gente ficar aqui, olha, eu falo muito, viu? Mas assim, tem muito, a gente está caminhando, uma mudança para melhor, eu acho. Só de termos mudado o símbolo da sinalização, só o fato dessa adesão tão grande no nosso evento, do mercado todo participando para aprender, né? Esse ano nós levamos o Dr. Alexandre Kalash, Silva Popovic, a Nani People, apresentamos pesquisas, levamos um painel de economia prateada para mostrar. E assim, são 12 horas de conteúdo. Começa às 8 até às 8. Ninguém arreda o pé do Ninguém sai, Ninguém né? sai. E também pensando E nesses assim, ó, então públicos, anotando. né? Por exemplo, o público LG, né, BT, etc. e tal, que também envelheceu, né? Que antes eram jovens e que hoje se tornam um mercado, né, de idosos, às vezes até por, né, questão de gênero ou questão de raça, por exemplo, também, né? Ou seja, a população brasileira tem 56% da nossa população são compostas de negros, de pretos e pardos, que acaba sendo também um nicho que antes, vamos dizer, até do ponto de vista econômico, não avançava muito, mas hoje está aí no mercado, né? Ou seja, de trabalhar todos esses aspectos do idoso, né? Então, existe diversidade dentro do segmento 60 mais. Exatamente, Aliás, a diversidade. o tema de LGBTs idosos foi o tema da parada esse ano em São Paulo. Sim, né? exato. O tema de inclusão dos LGBTs idosos foi o tema desse ano. Então você tem uma variedade grande de estilos, né? Você tem os aventureiros, né? Que inclusive Bonito no Mato Grosso tá bombando para os 60 mais aventureiros. Sim. Né? Eles até adaptaram, né? Você tem alguns passeios que eram
corda ou muitas escadas para aquela gruta azul de bonito. Sim. Agora você tem cadeirinha elétrica. Que ótimo, Devido à demanda, sensacional, né? então assim, os destinos estão se adaptando para essa demanda nova do público 60 a mais. E aí o que a gente quer continuar. É. Bom, gente, se a gente pudesse, a gente ficava aqui para sempre. Eu sei que você tem muita coisa para trazer. Agora sim, que tal, Ana, vamos começar a pensar num fechamento aqui da nossa conversa, você transmitindo um pouco o que você gostaria que quem estiver ouvindo a gente acorde mesmo, perceba, para facilitar aí toda essa busca que você tem de que esse segmento acorde e se prepare para acolher mesmo essa potência da longevidade aí. Mas é exatamente isso que você falou. A gente quer que o segmento acorde para essa potência. Essa é a palavra, né? Precisa despertar não só o do turismo, eu falo por mim do turismo, mas todo o mercado. Existe uma potência gigantesca, um consumidor muito potente, sabe? Tem a questão do etarismo também, mas isso é uma outra pauta que levaria horas, mas assim, não é um peso para a sociedade o idoso. Pelo contrário, você tem que aproveitar essa fatia da população que é gigantesca, que consome, que tem potencial. A gente vê a discussão hoje aí dos neném, dos jovens, que não estudam, não trabalham. Então, a fatia da população madura é ainda a fatia que são os grandes tomadores de decisões de uma família, né? Eles decidem as compras, ainda numa família, as pessoas mais velhas. E o que a gente quer é isso, que o mercado descubra essa potência, não só o mercado de doença, de saúde, de hospitais. Todo o mercado, em especial o meu, que é do turismo, né? Precisam se comunicar com as pessoas mais velhas, precisam se adequar para receber o público mais velho. E você, Chico, o que Bem, você... eu pego então esse gancho da Ana, né? Ou seja, vindo para o aspecto da saúde, né? E trazer essa reflexão, né? Também para as pessoas idosas no sentido do autocuidado, mas não o autocuidado só para você se sentir bem organicamente, né? Fisicamente, psicicamente, mas para poder então depois viajar, né? Para poder depois curtir esse espaço nesse momento da vida, que às vezes muitas pessoas não conseguiram fazer isso antes, né? Então, de entrar nesse mercado, né? Com tudo. É isso aí. E sigam a gente nas redes sociais, eu vou falar aqui, eu deixo fazer meu merchan, Claro, posso? claro. Porque tem a gente, pro trade, a gente tem o Instagram do Fórum, né? O Fórum de Turismo 60. E a revista, que é o público final, é a revista Melhor Viagem. Muito bem, vamos lá, vamos seguir. E o que eu acho que é legal quando você estava falando de etarismo, só para a gente fechar, que eu sempre pego nesse ponto, que é a gente, vamos dizer, modificar um pouco o nosso modelo mental, e em vez da gente competir tanto e ter tanto medo, né? Porque o que acontece na questão do etarismo muitas vezes é que o jovem se sente ameaçado, né, pelo antigo, né, pelo velho. Então, tem uma coisa de competir e cabe todo mundo. Se a gente pensar em colaborar, é muito rica essa troca de jovens e idosos, desde que eles não se sintam ameaçados um pelo outro, Não é? né? Assim, eles sintam que eles É um se complemento. complementam. E É. porque o jovem fala umas coisas que a gente não consegue, eu, né, estou pensando de novo aqui, não consigo entender e fico tão assustada, poderia me sentir ameaçada. Mas se em vez de eu me sentir ameaçada, eu me abrir para enxergar a sabedoria que tem ali, porque tem uma sabedoria, é uma sabedoria jovem. Não, e o jovem tem uma sim, sabedoria também jovem. existe. E não é porque ela é jovem que ela não é boa, né? Ela pode ter, e o olhar do mais velho pode dar ali uma profundidade para aquilo, ó, vamos lá. Mas se mudar um pouco essa cabeça tão competitiva para uma coisa mais colaborativa, eu acho que a gente tem um grande ganho aí A pela frente, né? convivência intergeracional, né? Eu acho muito saudável na O empresa. caminho é esse, é a colaboração, né? A gente lê muito sobre esse assunto, aí diz que numa empresa assim, quando só tem jovens trabalhando, diz que
os jovens de hoje estão muito ansiosos, né? Tudo Sim, para ontem, tudo. bastante. E diz que a pessoa mais velha lá na equipe traz essa estabilidade Sim, emocional. Calma. A galera já desespera no problema. Primeiro exato, problema, os jovens estão lá desesperados. Aí agora. exato, né? Respira. Gente, eu só falo por conta própria. Eu É. tive uma empresa antes, quando eu trabalhava no jornal, era só jovens. Era um ritmo. Hoje, com a revista, toda a minha equipe, assim, 95% é 67, 70, 72. É outra pegada que eu tô. Tem alguns conflitos com relação à tecnologia? Tem. Mas, assim,